Bora saber tudo de hoje do nosso Corinthians. Eu sou Marina Lemos e tá começando mais um EOFC Corinthians. Bora com os destaques. É sabadão e vamos falar do prazo de retorno do Memphis e Carrilho, viu? Porque a gente vai revelar aí as datas mais precisamente. Outra coisa é que os sócios do Corinthians votam nesse sábado até às 5 da tarde pelo futuro de Augusto Melo, votando pelo impeachment do Augusto Melo ou não, né? E a terceira notícia desse sabadão é o risco de rebaixamento por dívida de Félix Torres. Isso existe mesmo? E eu falo os detalhes para você. Começando então com a primeira notícia desse sábado, o Corinthians vai ter desfalques importantes para as próximas semanas, viu? O clube confirmou as lesões de Memphis Depay e André Carrilho e os especialistas já estimam o tempo de recuperação dos jogadores. Durou pouco. A gente vê o trio Garro, Memphis e Yuri juntos em campo. Lembra? Lá atrás, quando eu falei, eles não jogam nem 20% dos jogos juntos, os três. Pois é. O caso mais grave é, infelizmente, do Carrillo, ou felizmente, né? Pensando aí qual que é o pior cenário que poderia ser ficar sem o Memphis. Que sofreu, o Carrillo, né, sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e vai precisar passar por cirurgia. Graças ao Campo Society do Palmeiras. E tem quem apoia ainda essa porcaria. A previsão é que o peruano leve de 3 a 4 meses para voltar aos treinos leves e até 6 meses para retornar a jogar pelo nosso timão. A necessidade de cirurgia sugere uma lesão mais complexa, como uma ruptura completa do ligamento. Já a situação do Memphis é menos preocupante, mas ainda assim preocupante. O holandês teve uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, clássico de jogador de futebol, né? Especialistas explicam que o tempo de recuperação pode variar de 17 a 40 dias. Então a gente pode ficar aí 1 mês e 1 semana praticamente sem o Memphis, dependendo da gravidade e da localização exata da lesão no músculo, porque isso ainda não foi divulgado. Ambos os jogadores que eram titulares do nosso timão com Dorival Júnior devem perder o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, marcado para 27 de agosto. O calendário apertado do futebol brasileiro, com jogos semanais e viagens frequentes, pode ter contribuído para o aumento do risco de lesões por fadiga e a torção do Carrillo. Muito tem culpa o gramado Society do Palmeiras. Então, tá aí as duas notícias muito tristes. Memphis Depay por até 40 dias e Carrillo por até 6 meses fora de combate. Vamos então para a segunda notícia desse sábado. Sobre impeachment de Augusto Melo, ou o possível impeachment, né? Os sócios do Corinthians estão nesse sábado votando pelo futuro do Augusto Melo na presidência do Corinthians. Isso vai ser definido nesse sábado, até às 5 da tarde. Os sócios do clube se reúnem no ginásio Vladimir Marques, no Parque São Jorge, para a votação que vai decidir sobre o impeachment do mandatário. A votação que está acontecendo, né, desde as 9 da manhã desse sábado e vai até às 17 horas, é a etapa final de um processo iniciado em maio, quando Augusto Melo foi afastado temporariamente. Desde então, Osmar Stabile atua como presidente interino. Para votar, os sócios devem ter mais de 18 anos e mais de 5 anos no quadro social do Corinthians, além de estarem com as mensalidades em dia. Isso aí é importante. Caso a maioria dos votos seja a favor do impeachment, o Corinthians vai ter que convocar uma nova eleição, mas dessa vez restrita só aos conselheiros do clube. Aí que mora a grande palhaçada, né? Porque eles que escolherão então quem vai completar o mandato até o fim de 2026. Se o impeachment for rejeitado, Augusto Melo simplesmente volta a ser presidente do Corinthians imediatamente. Bom,
Preciso falar alguma coisa da votação numa nova eleição ser restrita somente a conselheiros? Isso aí, principalmente, tem que mudar, né? Vamos então agora para a terceira notícia desse sábado. Lu. Gente, tem rumores do risco de rebaixamento do Corinthians por causa da dívida com o Félix Torres, mas isso realmente existe? Eu explico para vocês agora. Uma notícia que agitou essa semana toda foi que o Corinthians pode ser punido com rebaixamento por causa da dívida de 33 milhões pela compra do Félix Torres. Mas como que funciona esse processo da FIFA? A dívida entre o Corinthians e o Santos Laguna está na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA. Então o negócio já escalou. O clube mexicano acionou a entidade depois do Timão não pagar as parcelas pelo zagueiro. A FIFA não impõe uma pena de rebaixamento logo de cara. O processo é gradual, ou seja, pode sim chegar lá. Primeiro, o clube recebe uma advertência para pagar a dívida, que não adianta em bosta nenhuma em bom português. Depois, se não pagar, a entidade aplica uma multa, ou seja, é uma multa para quem já está devendo. Se já está devendo, imagina então vai pagar a multa? Não, não vai pagar a multa. E concede um prazo de 30 dias para poder pagar a dívida e a multa. Se a dívida não for quitada, o Corinthians pode ficar com um transfer ban, ou seja, proibido de registrar novos jogadores por até 2 janelas de transferência. Resumindo, 2 vezes no ano. A punição de perda de pontos, rebaixamento ou exclusão de competições só acontece se o clube ignorar o transfer ban. Essa medida extrema é aplicada pela CBF por ordem da FIFA. A Fiel espera que a diretoria do Corinthians resolva a questão rapidamente para evitar mais problema. Eu ia falar outra palavra mais pesada, mas vamos falar para evitar mais problema. Engraçado, né? A FIFA, a gente devendo 33 milhões para o Santos Laguna. Aí a FIFA, como forma de punição, ela aplica uma multa. Eita, nós, a cada uma. Não estou pagando 33 milhões, vou pagar a multa e mais os 33 milhões? Não faz sentido nenhum. E o rebaixamento só acontece se a gente for muito burro, muito imbecil, muito cérebro de minhoca e ignorar o transfer ban, que é a mais alta, né, das punições. Então, só se a gente fizer uma transferência durante o transfer ban que a gente é rebaixado. Ou seja, qualquer ser humaninho de QI 20 sabe que é só não fazer isso que não é rebaixado. Então, tá aí a resposta. Gostaram desse giro rapidinho nesse sábado no EOFC Corinthians? Então já sabe, Fiel, canal muito pequenininho ainda. Dependo super de vocês me ajudarem a crescer o canal aqui. Espero que você comente, deixe sua opinião sobre as notícias de hoje. Se inscreve no canal e a gente se vê a qualquer momento numa notícia importante ou amanhã com mais EOFC Corinthians. Beijinho, eu sou Marina Lemos. Tchau.